A partir de agora, você ouve na Rádio Cairós 106.5 FM o programa Psicologia em Foco, com a psicóloga e psicanalista Elisandra Vieira. Bom dia aos nossos ouvintes, graça e paz do Senhor Jesus. Mais um sábado, né, que estamos aqui nas ondas amigas da Rádio Cairós, né, com o programa Psicologia em Foco. Agora que são 10 horas e 7 minutos, né, estamos iniciando aqui o programa. Hoje estaremos falando sobre quem cuida da mente, cuida da vida. Campanha Janeiro Branco, todo ano a gente sabe que o mês de janeiro vem trazendo essa ideia, vem trazendo essa mobilização, de cuidarmos da atenção que devemos dar à nossa saúde, a saúde mental. Quando nós cuidamos da nossa saúde mental, nós também estamos cuidando da saúde como um todo, do nosso físico, do nosso emocional, do nosso espiritual. Porque como eu sempre falo, o ser humano, ele não é feito por partes, somos um todo. Então a gente precisa cuidar da saúde, também de uma maneira inteira, do todo, porque assim a gente vai estar cuidando, de todas as partes. Como eu falei, do corpo, da parte física, que é aquilo que é o palpável, que é o mais concreto e que parece que a gente dá uma valorização maior, porque a gente vê, porque a gente consegue fazer um exame, enfim. Então hoje a gente vai estar falando sobre quem cuida da mente, cuida da vida. Queremos ter uma vida mais saudável, mais ajustada, a gente também precisa dar atenção para a nossa mente. E o mês de janeiro, que traz e que vem com essa campanha do Janeiro Branco, é para conscientizar a todos nós da importância que saúde mental não é brincadeira, saúde mental é algo sério que precisa da nossa atenção e que a gente não pode ter preconceito com isso, achando que são coisas de quem não tem o que fazer, que são coisas de quem não tem problema, inventa, enfim. Não, a gente deve considerar sim, porque se antes já havia muito sofrimento psíquico, havia muitas pessoas que estavam adoecidas, atualmente muito mais.
devido a todo o tempo que nós viemos enfrentando, aí de um período de 2 anos, né, para cá, mais ainda acentuou as questões da saúde mental fragilizada. Então a gente precisa cuidar muito, sim. E o prognóstico, né, dos anos à frente é que o reflexo de tudo isso ainda vai acontecer. Então agora é a hora, o tempo é hoje, né? É agora. O nosso tempo é agora. Então devemos cuidar, sim, e começar a dar atenção e olhar para as pessoas que estão próximas a nós e tudo aquilo que a gente pode fazer a ajudar que nós façamos a nossa parte. Então agora vocês vão ficar com louvor, aí a gente já retorna, né, falando sobre esse assunto. Enquanto isso, vai convidando os teus amigos, manda o link aí do Facebook, do YouTube, vai avisando, né, o pessoal, a família que está... que tu já estás na audiência e na escuta do programa, para que o pessoal, mais pessoas, né, possam estar nos acompanhando também, nos ouvindo, nos assistindo, tá bom? Vai convidando e a gente já retorna falando desse assunto logo depois do louvor, tá bom? Está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis, Deus
se cala. Você só quer ouvir a voz do mestre, mas ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora, e ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo pra ti, sussurrando no teu ouvido: Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. E voltamos, né, aqui com o nosso quadro, com o nosso programa Psicologia em Foco, hoje falando sobre quem cuida da mente, cuida da vida. E eu, para começar, né, a gente estar trazendo esse tema e essa reflexão, falando um pouco agora nessa 1 hora aí, que a gente já estamos agora 10h20, não é? Falando sobre esse assunto, eu quero trazer um texto bíblico também que nos diz assim. E aí depois a gente vai estar conversando e falando sobre as questões do nosso emocional. Mas lá em Provérbios, no capítulo 17, nós já encontramos no versículo 22, que nos diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. A gente pode ver que no texto bíblico nós encontramos todas as orientações, todas as direções, tudo aquilo que precisamos. E aqui nos fala do coração alegre e do coração triste, do coração alegre, do abatido, do feliz, do triste, não é? E o quanto que estarmos bem, não é, com as nossas emoções. Quando fala de coração, traz a questão das nossas emoções, sentimentos. Alegre, isso é um bom remédio. O que isso significa? Se é um bom remédio, é porque nos faz bem, nos traz cura, nos ajuda, nos anima. Ao contrário, o espírito abatido,
que vai entristecer a nossa alma, que vai abater as nossas emoções e os nossos sentimentos. Isso seca os ossos. O que é secar os ossos? É adoecer, o adoecimento. Então, não podemos deixar de lado a questão das nossas emoções, não podemos, desconsiderar, porque realmente, quando nós estamos com as nossas emoções fragilizadas, abatidas, quando o nosso emocional não está bem, o nosso corpo ele vai ser atingido, ele vai sofrer, ele vai adoecer, seca os ossos, adoece, traz doenças, traz situações que não são boas. E aí lembra que eu falei que nós somos um todo, e tudo que acontece com alguma parte de nós vai acabar atingindo o restante da nossa vida, do nosso ser humano, desse indivíduo como um todo que somos. Então a gente precisa cuidar da nossa mente. Quantas pessoas desconsideram esse cuidado, imaginando, achando, pensando que cuidar da mente não é necessário, que eu não estou bem, eu não estou me sentindo tão confortável como antes, mas isso não é nada, logo vai passar. Eu não falo, eu não comento, eu não busco ajuda porque vai passar. E não é assim. Nós precisamos de ajuda e isso não tem nenhum problema, não é feio, não é demérito, não tem nada de errado eu precisar de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda em algum momento da nossa vida e está tudo certo. Então, nós precisamos cuidar, das nossas emoções, dos nossos sentimentos e da nossa mente. Como está? Eu quero te perguntar, como está o teu cuidado com as tuas emoções? Como está o teu cuidado, a tua atenção com os teus sentimentos? Como está? Como é que tu estás tratando desse lado da tua vida? O que tens feito? Que ações, que atitudes que tu consegues fazer, que tu dedica, que tempo diário para cuidar da tua saúde mental? E aí pode ser que tu pense assim, mas eu não tenho tempo para isso. Eu também não tenho dinheiro. Porque às vezes quando a gente fala em cuidar da saúde mental, a primeira coisa que as pessoas pensam é ir no psicólogo. E isso é cuidar da saúde mental também. Mas não é apenas isso. Não é só isso. Tem muitas coisas, muitos cuidados que a gente pode e deve ter conosco, de autocuidado, ações de autocuidado que vão trazer benefícios na nossa saúde mental. E eu posso fazer de graça. Coisas que não tem nenhum custo. Coisas simples. A nossa tendência é sempre imaginar que tudo tem que ser assim muito grande, grandioso, um evento, algo assim muito pontual. E não necessariamente. Quando a gente dedica no nosso dia, a gente reserva um tempinho para estar com as pessoas que nós amamos, para nos desconectarmos da tecnologia um pouquinho, fazer algo que gostamos, comer alguma coisa que nós apreciamos, e isso é cuidar da nossa saúde mental. Por quê? Porque nos traz alegria, satisfação. E eu não preciso, mas eu não tenho tempo. As pessoas dizem muito isso. Eu não tenho tempo, a minha vida é corrida, eu trabalho, eu tenho a casa, eu tenho os filhos, tenho o marido, tenho o cachorro, tenho isso, tenho aquilo. Ok? Eu sei, a dinâmica hoje do mundo é muito agitada. Mas uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é o seguinte: se nós não pararmos uns minutinhos, se nós não reservarmos um tempo para reabastecer, para cuidarmos de nós, a gente vai levar o nosso corpo, a nossa vida, vai conduzir a nós mesmos numa direção de que vai ter um estresse, uma sobrecarga, e vai chegar uma hora que o corpo, ele não vai perguntar se eu tenho reunião hoje, se eu tenho que trabalhar, se eu tenho conta para pagar, se eu posso parar, se é segunda, se é sábado.
Ele vai simplesmente apagar, vai simplesmente dar uma pausa ali, deu, acabou, para descansar, e ele vai fazer eu parar. Alguma coisa vai acontecer. Ele vai, porque o nosso corpo ele vai dando sinais e muitas vezes nós não queremos perceber. E se ele dá um sinal, 2, 3, vai dando, vai sinalizando, e eu não percebo, não vejo, vai chegar uma hora que ele não vai mais dar esses sinais e ele vai parar. E aí é quando a pessoa tem alguma coisa. Sabe quando a pessoa tem uma crise, quando a pessoa desmaia, quando a pessoa passa mal, quando a pessoa tem alguma coisa. E daí, tipo, vai ter que ir para o hospital, vai precisar fazer um tratamento, vai precisar parar. Teve uma estafa mental, física, vai precisar parar. E aí, não importa. Se hoje era o dia daquela reunião super importante, mega importante, não importa. Vai parar e ponto. Então, antes que o corpo, antes que ele faça com que a gente pare obrigatoriamente, a gente deve ir fazendo pequenas pausas. Tirar um horário no teu dia para sentar e fazer uma refeição assim, com calma, apreciar o alimento, sentir o sabor, degustar, conversar com as pessoas. A mesa, sentar-se em torno da mesa é algo fantástico. Não é? Cria memórias afetivas magníficas, porque além do compartilhar, do tempo que as pessoas dispensam umas com as outras, conversar, tudo isso e uma série de coisas que esse momento pode proporcionar. Mas não dá para ser com a família, que não seja naquele momento, mas que tu possa sentar, fazer uma refeição tranquila, que tenha outro momento que possa reunir com a família, que tenha um horário que tu possa parar, fazer uma boa leitura, ouvir uma música, uma melodia, assistir alguma coisa que eu não sei, tocar o teu instrumento. Não sei o que tu vai fazer. Sabe aquelas coisas que nós somos muito peculiares. Cada um de nós tem coisas que nos agradam, que a gente gosta de fazer. E pode ser que o outro não goste. Então, eu dedicar tempo àquilo que me traz alegria, que me traz satisfação. Mexer numa coleção, folhear álbuns de fotografia, organizar as fotos. Eu não sei, qualquer coisa. Ou simplesmente sentar e pegar um pouco de sol por 5 minutos. Tudo isso são coisas que nos desaceleram no dia, no meio dessas 24 horas e fazem com que a gente recarregue, que a gente se renove para continuar. Então é importante, é um cuidado. Sabe aquilo, hoje eu vou me permitir comer algo que eu gosto. Isso não posso comer todo dia, sim, mas hoje eu vou me permitir. Hoje eu vou encontrar com a minha amiga. Não ficar assim, qualquer dia a gente vai conversar, qualquer dia vamos tomar um café, qualquer dia vamos fazer isso. Não existe qualquer dia, eu já falei pra vocês, né? No calendário não existe esse dia qualquer dia. Então a gente tem que marcar, é segunda, é quarta, é quinta, que dia é, né? Então a gente sabe reservar um tempo até para ficar sem fazer nada. Porque como nós vivemos um mundo tão acelerado hoje, que a sensação que as pessoas têm é que elas não podem ficar paradas. Se eu ficar parada, quieta, sem estar fazendo alguma coisa, a sensação que essa pessoa tem é improdução. Está sendo improdutiva. Eu tenho muita coisa para fazer, eu não posso perder tempo. Eu não posso parar e ficar aqui sem fazer nada. Que tempo desperdiçado. E não é, às vezes nós precisamos disso, nesse tempo do nada, dessa hora do nada, não tem problema, porque quando eu vou parar, vou ficar desacelerando ali, vou desacelerar quando eu retomar para minha atividade, para o meu dia, para minha jornada de trabalho, eu vou produzir mais, eu vou estar melhor. Então a gente precisa fazer isso. E aí a reflexão e a pergunta: o que te faz bem? O que te traz alegria? O que tu gosta de fazer? Sabe, tem muitas pessoas, a gente vê, a gente observa, e como eu falo hoje mais ainda, parece, as pessoas elas têm as coisas, né? Às vezes está ali com a família, com as pessoas que a amam,
E aquela pessoa está sempre olhando para baixo. Aquela pessoa está sempre com a testa assim franzida. Aquela pessoa está sempre com o rosto fechado, semblante assim amarrado, parece de mau humor. Nunca sorri, sabe? Não relaxa, sabe? Tá sempre assim, poxa vida, mas nem um dia, será que nem uma hora? Impossível nós não termos por que sorrir, por que sermos alegres. Impossível. A gente está aqui, chegamos hoje, é o dia 15 de janeiro, olha só, aqui, estamos a 15 de janeiro de 2022. Metade do mês já foi, metade do mês de janeiro já foi. Quantos, né? Eu já falei isso, de repente, poxa, de novo, mas quantas pessoas não chegaram até aqui? Quantas pessoas não entraram no ano de 2022? Porém, nós estamos aqui. Isso já não é um motivo para a gente olhar, né? Às vezes a pessoa fica em busca da felicidade, na busca. Onde será que ela está? Onde será que ela mora? Só que ela está no ar, ela está nas coisas, ela está no meu coração se alegrar. Quando eu falo, né, em felicidade, em alegria, eu não estou falando que isso significa assim, não tenho problemas, ausência de problemas. Não. Só que onde está a minha alegria? De onde ela vem? É do que o outro faz por mim? É de tudo aquilo que dá certo? Ou é eu olhar e focar e eu buscar em tudo aquilo que eu devo e que eu tenho, que eu devo ser grato e que eu tenho? Porque às vezes nós tendemos a focar no que nós não temos. E esquecemos de olhar para aquilo que temos. Então, e a gente vê muito assim, as pessoas assim, poxa, parece que está sempre ruim, nunca está bom. Queria tal coisa, reclamava, ou até porque reclamar é um negócio muito ruim, né? Eu vou me policiar, às vezes eu reclamo, não vou falar para você, a psicóloga é a perfeição. Não, porque erro muito igual a todos vocês. Mas eu procuro assim, poxa, às vezes que eu vejo assim, poxa, eu vou reclamar. Não, para. Porque reclamar das coisas não muda a nossa situação. Pelo contrário, faz eu andar em círculos, parece. Fico ali naquele, né, looping, ali, né, que não para mais. Então, não nos ajuda. Então, é assim, quando vem, eu sempre gosto de pensar algumas coisas para o ano que vai entrar, para o ano seguinte. E uma das minhas decisões foi exatamente essa, assim, não ficar comentando o negativo, não reclamar, né? Isso eu sempre venho já de tempo policiando, e não ficar olhando para o negativo, não ficar comentando o negativo. Eu já pensava assim, se eu não posso comentar algo de bom de alguém, então eu não falo nada. Eu sempre pensei isso, sempre não, mas de um bom tempo para cá eu pensava isso, comecei a pensar assim. Então eu não falo, não tem coisa boa, fico quieta. Mas para esse ano eu, né, reformulei algumas coisas e a ideia mesmo que venha algo ruim dos outros, do externo, eu não vou deixar isso fazer morada em mim, porque não é meu, é do outro, é um lixo do outro, não é meu. E lembrar que se eu quero fazer diferente, eu vou ser responsável pelo mesmo que o outro, porque nós sempre consideramos que o outro erra muito e eu erro pouco, né? É assim que a gente faz. O ser humano é assim. Mas mesmo nesse meu pouco erro, digamos, né? Se é que existe isso, entre aspas, vou fazer essa parte. Então eu vou me responsabilizar por isso. Então eu vou começar a fazer diferente. Eu quero mais amorosidade, eu quero mais atenção, então eu vou fazer isso. Eu quero mais carinho, eu vou fazer isso. Por quê? Porque as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles são sementes que nós a todo tempo estamos lançando. Então quer dizer, tudo que nós fazemos, nós estamos semeando. Então eu vou começar a semear isso, lançar coisas boas. E não é pelo merecimento das outras pessoas.
às vezes é difícil a gente agir com amor, com carinho, com cuidado com alguém. Porque aquela pessoa está sempre nos dando batada, está sempre de mau humor, está sempre nos tratando mal, está sempre, não é, alfinetando, está sempre sendo ruim conosco. Mas aí pensar, bom, eu não vou fazer isso como se fosse para essa pessoa. Eu vou ter essa atitude como que para Deus, né? Porque tudo que eu fizer, ainda vai ser pouco. Bom, então eu vou fazer. E aí eu vou fazendo. Então a gente não reclamar, a gente olhar para o outro, para as outras pessoas e ver, como eu digo assim, tantas pessoas que a gente vê assim, cara amarrada, de mau humor, sempre irritados. Sempre o problema são os outros. A pessoa nunca tem erros, nunca tem problemas, é sempre os outros. Será? Aí eu falo que todo mundo tem problema. Será que eu sou a pessoa que não? Eu acho que é mais o contrário, mas enfim, fica a reflexão. A gente olhar para essa pessoa e ver assim, que essa pessoa está ferida, ela não está bem, a sua saúde emocional não está bem, a sua mente precisa de ajuda, as suas emoções, os seus sentimentos. Quando a gente olha e entende e vê que essa pessoa, ela age assim porque ela não está bem com ela, então a gente passa assim, poxa, nem compensa, não vou ficar com raiva, não vou ficar bravo, porque essa pessoa precisa de ajuda. E é aí que entra, gente, se eu estou um pouco melhor, porque a vida é assim, hoje eu estou melhor, eu ajudo alguém, outro dia aquele alguém pode estar melhor que eu e vai me ajudar. É assim, altos e baixos. Ora, eu estou lá em cima e o outro está aqui embaixo, mas daqui a pouco eu estou embaixo e aquela pessoa está lá em cima. Então é dessa maneira, vida é assim. Mas a gente ajudar, né? Olhar e pensar que aquela pessoa precisa de ajuda. Por isso a questão assim da gente falar sobre o cuidado com a saúde mental, o cuidado com a mente que cuida da vida. Porque se eu ajudo a cuidar das emoções, eu cuido das minhas para poder ajudar o outro, eu estou cuidando da vida, eu estou dando a mão talvez para uma outra pessoa passar essa dificuldade e melhorar a sua vida, não é? Hoje eu estava falando com um paciente e falando exatamente sobre essa questão que a gente precisa do autocuidado, do autoamor, do autorrespeito, do carinho conosco, autocarinho, autovalorização. A gente precisa disso conosco. Por quê? Por egoísmo? Não. Porque quando eu cuido de mim, eu fico bem para poder ajudar a outros. Eu não posso estar vazia, não me abastecer e querer dar algo para alguém, ajudar alguém, se eu não tenho nem para mim. Então a gente precisa cuidar de nós. Quando nós cuidamos de nós, quando nós transbordamos daquilo que é quando a gente se permite ser cheio de coisas boas, a gente pode transbordar sobre outras pessoas aquilo e abençoar vidas, ajudar outras pessoas. A gente só transborda quando é cheio. Ninguém transborda pela metade. Se eu transbordar, qualquer coisa que transborda é porque passou da borda. Ultrapassou. Transbordou. Além da borda. Então, primeiro tem que chegar na borda, tem que ser cheio para depois transbordar. Então, se eu quero transbordar sobre alguém amor, alegria, coisas boas, eu preciso ser cheio disso. Eu não posso só doar e nunca ser abastecido. Então, por isso que tem que ter esses momentos, devem existir das paradas para eu me abastecer. Para eu também receber. Para eu cuidar de mim. E aí depois eu posso ajudar as outras pessoas. Nós, os profissionais da saúde mental, a gente precisa, porque a gente é humano, e a gente precisa, porque também somos profissionais da área, de cuidado com a nossa saúde mental. A gente precisa do nosso analista, do nosso psicólogo, a gente precisa disso. Porque se eu nunca cuido de mim e quero ficar só ajudando as pessoas, só ajudando os outros, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir. Porque as minhas dificuldades vão estar tão grandes que eu só vou chorar. Eu não vou conseguir. Então a gente chora, a gente sofre, a gente tem problemas, tem dificuldade, mas a gente
precisa ser ajudado. Aí nós somos ajudados para poder se organizar, se curar e ajudar outras pessoas. Até porque aí as nossas experiências também servem de ajuda, não é? Então, é assim que a gente deve olhar e pensar sobre o cuidado com as nossas emoções, com a nossa saúde mental. Que não é algo que deve ser desconsiderado, mas é algo que deve ser valorizado e pensado. Eu cuido de mim e as pessoas que estão próximas de mim. Talvez vocês tenham identificado, como eu disse, pessoas que vivem assim, olhando para baixo, né, tristes, tristonhas, não conversam, não falam, mergulhadas, né, como uma fuga em qualquer coisa, em jogos, em tecnologia, na TV, em qualquer coisa. E eu não sou contra isso. Eu gosto da TV, eu gosto de jogar, eu gosto de usar a tecnologia, não é contra. Agora, tudo aquilo, todo exagero, ele revela uma falta. Anota isso aí. Todo exagero, ele revela uma falta. Se eu tenho exagero de alguma coisa na minha vida, isso sinaliza que existe uma falta. Algo falta que esse exagero de alguma coisa vem tentar preencher. Então, todo excesso, todo exagero sinaliza uma falta. Algo que falta. Então, presta atenção. E a gente prestar atenção também nas pessoas, nos próximos a nós. O que a gente pode fazer, o que a gente pode organizar, o que a gente pode dispensar para ajudar. A gente sabe que numa família, né, os adultos, os pais, eles devem estar com a sua saúde mental bem ajustada, elaborada, organizada. Para quê? Porque isso vai interferir na saúde mental dos filhos. Então, às vezes a gente vê, e eu já comentei aqui, acho que, e quem me conhece sabe que eu não atendo, que eu não trabalho com crianças, eu não atendo crianças, já trabalhei bastante, mas não trabalho mais. Eu trabalho com adultos, com adolescentes e adultos. Mas eu trabalho com orientação a pais. Ah, mas como assim? Então não trabalha com criança, mas trabalha com orientação a pais? Sim. Por quê? Porque com o caminhar da minha jornada profissional, eu fui percebendo, e não sou eu, existem estudos que dizem isso, que muito das crianças que chegam até os nossos consultórios para atendimento, para consulta, enfim, não são as crianças que precisam. Não são essas crianças que estão adoecidas. Elas são apenas as que estão sinalizando dentro dessa família uma dificuldade. Mas muito mais são os pais que precisam de ajuda. Então, precisam de ajuda para lidar com aquelas situações, precisam de ajuda nas suas próprias emoções. Ajuda, às vezes, é pessoal, ajuda precisa para aqueles pais ali. Então, orientação para entender como que podem e como devem fazer para melhorar aquela relação. Então, o adulto, pais precisam cuidar da sua saúde mental para poder ajudar e essas crianças, esses filhos, esses adolescentes também terem uma boa qualidade de vida e ter uma saúde mental saudável, porque vai refletir. E aí a gente recebe muitas crianças ansiosas, agressivas, muito introspectivas, inseguras, com medo, uma série de coisas. E a gente vai observar, vai analisar, vai conhecer a história, vai ver que tem questões com esses adultos. Sejam os pais, sejam cuidadores, às vezes, não são necessariamente os pais, mas enfim, esses adultos que convivem ali, que têm questões que precisam ser trabalhadas, ajustadas. E aí vai refletir aonde? Na criança, que é muito sensível. Então, se tu quer gerar boas memórias afetivas, memórias positivas, se tu quer deixar algo nostálgico nessa criança, ter essa relação daquilo que ela vai lembrar e vai acionar sentimentos e emoções positivas, comece a cuidar de si, comece a cuidar da sua saúde, comece a cuidar das suas emoções, dos seus sentimentos, para poder transmitir para essa criança coisas boas também. Porque às vezes a gente recebe assim, meu filho é muito agitado, muito ansioso, não sei porquê, mas é muito isso. E aí assim, a gente só de falar a gente já percebe que essa mãe ou esse pai é extremamente ansioso, é extremamente estressado, é extremamente
agitado, tem uma agressividade no falar, no agir, é impulsivo. E aí, aonde que vai refletir isso? Na criança. Pensa que a criança, pensa nela como uma esponja. Ela vai absorvendo e ela vai repetir comportamentos. Às vezes não vai adiantar eu dizer não faz isso, eu faço. Porque não é o que eu digo, é o meu exemplo. Então, o que ela vê eu fazer é o que ela vai fazer. Então, cuidado. Às vezes eu olho, consigo ver no filho uma situação e não percebo que está em mim. Então, é todo um processo dentro de uma família que precisa ser mudado. Não é? Eu me sinto ansioso, me sinto angustiado, eu tenho isso, tenho sintomas físicos. Não é? Então, buscar ajuda, cuidar de si. Até porque, como eu sempre falo, o emocional ele atinge o nosso físico. E ele adoece o nosso físico, literalmente. Temos doenças físicas em função disso, muitas. Em função do emocional que não está bem. Porque em algum lugar isso vai precisar ser canalizado, sair. Ele não pode ficar ali, lá dentro, sim. Sai sem o meu controle. Então a gente precisa, né, olhar com atenção. A gente precisa entender que cuidar da mente, cuidar das emoções, dos sentimentos não é uma bobagem. Não é coisa de quem não tem o que fazer. E isso, todos nós. Pode ser quem for. Tu pode até achar, eu não tenho problemas. Eu sei lidar, eu não tenho desses problemas. Será? Todos nós temos. Todos nós. As nossas emoções, elas são sensíveis. Não é? Alguns têm uma estrutura, né, psíquica mais forte, é mais resiliente, outros são mais frágeis, mais sensíveis. Alguns, né, sentem mais no físico, outros nem tanto, mas todos nós somos atingidos. Então a gente precisa sim dar atenção e cuidar, olhar, prestar atenção naqueles que estão à nossa volta. O que eu posso também fazer para ajudar? Muitas vezes a gente pode ter alguém ao nosso lado que precisa e a gente pode fazer algo para ajudar. Claro, se essa pessoa quiser. Às vezes a pessoa não quer. Eu não posso obrigar. Mas eu vou tentar. Pode ser que essa pessoa queira, que ela seja receptiva. Ou eu tentar fazer alguma coisa para ajudar, mesmo que essa pessoa nem perceba. Não preciso dizer às vezes. Eu vou fazendo, vou tendo atitudes, comportamentos amoroso, com carinho, com atenção. Vou mudando a maneira dessa pessoa, ajudando ela a mudar a maneira como olha para o mundo. Não só olhar para baixo, mas olhar para cima, levantar a cabeça, olhar para o alto, olhar que pode ser diferente, contemplar que existe mais coisas. Se a gente só olha para baixo, só vê terra. Então a gente tem que olhar, mudar o foco, mudar a direção de para onde eu estou olhando, o que eu estou olhando. Não é? Então a gente procurar fazer isso, cuidar de nós, autocuidado, mas também ser um agente que pode ser muito útil na vida de uma outra pessoa. Alguém que pode contribuir para mudar algo, mudar uma parte, sinalizar, ajudar, fazer a diferença na vida da outra pessoa. Então a gente se permitir isso também. Sempre lembrando, a gente precisa se alimentar, precisa se fortalecer, precisa ser abastecido para poder ajudar as outras pessoas. Cuidar da saúde mental é muito importante. Além de nos ajudar pessoalmente, vai ajudar a minha família, vai ajudar as pessoas que estão próximas a mim, vai mudar toda uma situação, porque eu começo a olhar o mundo de uma outra maneira, trazendo a alegria, me curando de muitas dores do passado, trazendo a alegria mesmo diante de uma dificuldade, mesmo não estando tudo 100%, mas eu consigo estar alegre apesar de, eu consigo ver que existem coisas boas mesmo numa situação difícil. Sempre vai nos ensinar o que está querendo me ensinar, o que está trazendo de aprendizado para mim. Quando a gente consegue olhar além do obstáculo, a gente vê que existe ainda muito mais coisas à frente por vir, não é? Que não é o fim, mas que é apenas um ponto que vê.
as minhas habilidades, talvez. Como eu vou me sair diante dessa circunstância, diante dessa situação. Não são as circunstâncias que nos definem. Nós não somos definidos por elas. Né? Lembre-se disso. Nós não somos definidos pelas circunstâncias. Não são elas que nos definem. Então, a gente precisa olhar além. Tá certo? Então, que fique essa reflexão aí para vocês pensarem sobre o cuidado com a saúde mental. Não é? Aqui a gente estou aqui, a Marielle está assistindo, um abraço. Marielle, Maria do Carmo também, bom dia. Ótima reflexão para os dias de hoje. Verdade, Maria, é muito importante a gente pensar e refletir sobre isso, não é mesmo? E o pessoal que está na escuta, né? O pessoal, muitos sempre comentam que acompanham, que nos ouvem, né? Apenas não deixe o seu recadinho aqui, mas não tem problema, estão lá na audiência. Deus abençoe vocês, não é? Que Deus possa sempre estar na direção e sempre nos ajudando a que todos nós sejamos, né, um canal, sejamos um instrumento de bênção para poder alcançar vidas e fazer a diferença. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, já é válido. Já ganhei o dia, já ganhei a vida, enfim, né? A gente precisa. Então, um abraço para todos vocês. A gente vai encerrando aqui, né? Já estamos a 5 minutos aqui do final, né, do nosso programa. Sábado que vem estaremos aqui falando um pouco mais, né, sobre saúde mental, sobre Janeiro Branco, continuando aí com essa reflexão, trazendo temas, né, relacionados a isso. Agora, nesse mês que pauta por essa campanha, né, de prevenção, de reflexão, de cuidado com algo que é tão importante na nossa vida, que é a saúde mental. Então fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe. Sábado que vem estaremos aqui a partir das 10 horas da manhã. Deus abençoe e tchau, tchau. Calma tua alma angustiada, Deus está vendo tudo e vai responder. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Não importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer. Ele está no controle, então pra que temer? Pare de chorar, Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais temer, enquanto tu